boa tarde, boa noite, queridas amigas e queridos amigos do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos com muita alegria para mais um capítulo do nosso estudo, da série Refletindo com Emmanuel. Para mais uma lição, hoje o capítulo 47 do livro Caminho, Verdade e Vida, cujo título é A Grande Pergunta. Esse comentário de Emmanuel ele é baseado na seguinte passagem do Evangelho. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 46. Emmanuel tece o seguinte comentário. Em lamentável indiferença, muitas pessoas esperam pela morte do corpo a fim de ouvir as sublimes palavras do Cristo. Não se compreende, porém, o motivo de semelhante propósito. O Mestre permanece vivo em seu evangelho de amor e luz. É desnecessário aguardar ocasiões solenes para que lhe ouçamos os ensinamentos sublimes e claros. Muitos aprendizes aproximam-se do trabalho santo, mas desejam revelações diretas. Teriam mais fé, asseguram displicentes, se ouvissem o Senhor de modo pessoal em suas manifestações divinas. Acreditam-se merecedores de dádivas celestes e acabam considerando que o serviço do Evangelho é grande em demasia para o esforço humano e põem-se à espera de milagres imprevistos, sem perceberem que a preguiça sutilmente se lhes mistura à vaidade, anulando-lhes as forças. Tais companheiros não sabem ouvir o Mestre Divino em seu verbo imortal. Ignoram que o serviço deles é aquele a que foram chamados, por mais humildes lhes pareçam as atividades a que se ajustam. Na qualidade de político ou de varredor, num palácio ou numa choupana, o homem da terra pode fazer o que lhe ensinou Jesus. É por isso que a oportuna pergunta do Senhor deveria gravar-se de maneira indelével em todos os templos, para que os discípulos, em lhe pronunciando o nome, nunca se esqueçam de atender sinceramente às recomendações do seu verbo de vida sublime. Vejam então, meus amigos, essa lição assim, é impressionante a quantidade de informações, reflexões e ideias importantes que nós conseguimos extrair dela, Porque Emmanuel vai tratar aqui de um problema fundamental na vida de qualquer cristão, que é a aplicação dos ensinamentos do Cristo em nossas vidas. Por isso que Jesus pergunta, por que me chamais Senhor, Senhor? Ou seja, por que no momento de dificuldade você me chama? Porque você ora a mim, mas não faz o que eu digo, Que é aquela distância do discurso para a ação, E aqui são várias as questões importantes que eu gostaria de destacar com vocês para as nossas reflexões nos próximos dias, A primeira é essa questão que Emmanuel traz das pessoas que esperam pela morte do corpo a fim de ouvir as sublimes palavras do Cristo, De certa forma, nós espíritas fazemos muito isso, porque nós consideramos que, tendo contato com algumas realidades que são trazidas pela doutrina espírita, como, por exemplo, a reencarnação, a imortalidade da alma, em toda a sua inteireza, em todos os seus desdobramentos para a nossa vida, muitas vezes nós dizemos assim, pronto, então eu já sei que isso acontece, agora cabe a mim agora guardar minha morte, que eu vou ao plano espiritual, vou viver em nosso lar, e vou ali ter uma vida maravilhosa, depois eu vou encarnar de novo, vou tentar de novo e assim por diante. Qual que é o problema dessa postura? É um problema de percepção básica de que o Cristo espera de nós não uma relação intelectual ou mera informativa, tanto com os ensinamentos dele, quanto com o cristianismo redivivo representado pela doutrina espírita. Nós não podemos esperar que apenas com as informações que nós recebemos e apenas com o cabedal de conhecimento que nos é provido, nós estamos prontos para regressar ao plano espiritual, que é apenas isso que Jesus espera de nós. A verdade é que o cristianismo é o amor em ação. A vida do Cristo foi uma vida a passagem do Cristo pela terra foi uma passagem do bem praticado a todo momento, de benevolência, de indulgência, de colocar em prática tudo aquilo que ele dizia, Ao contrário de tantos outros missionários que vieram à terra,
e que trouxeram muitas vezes palavras bonitas, mas atos que não correspondiam a essas palavras, Jesus viveu integralmente os seus ensinamentos iluminados. Então veja, por que nós que somos os discípulos imperfeitos de Jesus não precisaríamos aplicar aqui na terra e antes da nossa morte os seus preceitos? Né? Quando nós fazemos isso, nós ignoramos que toda a ideia do Evangelho é uma ideia de postulados morais para mudar a nossa vida aqui e agora. E ainda que nós espíritas acreditemos na reencarnação e tenhamos a reencarnação como um princípio básico da nossa cosmovisão, do modo como nós percebemos o mundo, é importante que nós entendamos que a reencarnação é uma necessidade do espírito, como está no Livro dos Espíritos, para que nós façamos aqui na Terra, a mudança, a transformação moral necessária para a nossa evolução espiritual. Nós evoluímos no plano espiritual? Sim, evoluímos, mas evoluímos sobretudo aqui na Terra, em contato com a matéria, em contato com os desafios, com as provas e expiações próprias da nossa jornada aqui na Terra. Então nós não podemos esperar em posição passiva para que esses ensinamentos do Cristo se concretizem depois da morte, porque eles são feitos para que nós apliquemos na nossa vida hoje. O Evangelho vem para nos modificar hoje, nessa nossa encarnação. O tempo é agora, é o presente, não é o futuro. Esquecemos o passado e agora trilhamos o nosso caminho com base em Jesus, mas sem uma posição passiva, porque senão nós vamos permanecer à margem da estrada desbravada por Jesus, e não vamos trazer para nosso santuário íntimo as edificações por ele trazidas para nós. E isso é importante porque dentro da doutrina espírita, vista como ciência, filosofia, religião, nós temos que compreender que o objetivo maior é aplicar na nossa vida prática os preceitos de Jesus, é efetivamente nos transformarmos aqui na Terra, é efetivamente combatermos as nossas vicissitudes. É por isso que Kardec coloca que o verdadeiro espírita é reconhecido pelo esforço que faz para conter as suas más inclinações. Ou seja, o verdadeiro espírita é reconhecido por aquele que transforma o seu mundo interior hoje, não amanhã, não depois da morte. O espiritismo não é um compêndio de informações como uma enciclopédia sobre o mundo que nos cabe apenas reter em nossa memória, decorar como nós decoramos o livro de matemática ou de física na escola. Não, o espiritismo, enquanto o cristianismo redivivo, é uma lição de amor vivo, porque o Cristo ainda vive, e se ele ainda vive e vive no meio de nós, isso significa que nós estamos hoje com esse legado da sua mensagem nas mãos para modificarmos a nós mesmos e o mundo à nossa volta hoje. Porque se nós não fizermos isso e não nos levantarmos da nossa cadeira, das nossas zonas de conforto, nós vamos simplesmente passar pela vida sem aproveitar as bênçãos que nos são concedidas todos os dias por Jesus e pelos seus ensinamentos básicos. É importante isso, meus amigos. É importante que nós reflitamos sobre os motivos que nos colocam na posição que estamos hoje e se nós efetivamente não estamos incorrendo no erro apontado por Emmanuel. Precisamos fazer uma autocrítica sincera a respeito da forma como vemos a vida e da forma como nós reagimos ao mundo e agimos no mundo para verificarmos se nós não estamos nessa posição de fiéis encastelados em nosso próprio mundo, sem que permitir que a mensagem do Cristo efetivamente viva em nós e que nós efetivamente construamos uma ponte para Jesus, uma ponte de religiosidade verdadeira, e não apenas uma religiosidade baseada no conhecimento intelectual, nas informações que nós coletamos aqui ou ali na literatura espírita. Né? E por fim, uma coisa que é muito importante trazida por Emmanuel também nessa lição, essa questão de nós fazermos um autoexame para verificarmos se nós não estamos exigindo demais do Cristo para colocarmos o nosso processo de transformação moral em ação. Se nós não estamos esperando milagres para iniciarmos o nosso ministério aqui na Terra, para iniciarmos o cumprimento das nossas funções que nós assumimos antes de encarnar aqui na Terra.
Quais são as desculpas que eu estou utilizando, verbalizando, para não efetivamente colocar em movimento o meu processo de transformação moral? Quais as desculpas que eu tenho na minha mente, muitas vezes inconscientes, para o meu atual estado de nação? Por que eu não estou efetivamente me envolvendo no trabalho espírita? Ou melhor, mais simples, por que eu não estou hoje trazendo para a minha vida os preceitos morais do Cristo? O que está interrompendo? O que está se colocando como obstáculo para mim? Será que eu não estou colocando a culpa nos outros? Ou, como disse Emmanuel, será que eu não estou esperando do Cristo que ele venha até a mim? Seria o famoso venha a mim o vosso reino, né? Então vem o reino de Deus para mim e eu faço o que para isso? Como eu me aproximo de Jesus? Porque o processo de evolução espiritual é um processo em que eu ascendo a Deus e não Deus vem até mim. Será que eu não estou, por vaidade, por preguiça, como diz aqui Emmanuel, aguardando uma revelação absurda sobre a realidade dos ensinamentos de Jesus e de Deus, para aí sim eu colocar em ação o meu movimento de transformação moral? O que eu estou esperando? Eu estou assumindo as rédeas da minha vida e as responsabilidades pelo que me acontece à luz dos ensinamentos do Cristo e tornando os ensinamentos de Jesus um verdadeiro apostolado em minha vida? No livro Paulo e Estevão, logo no início, na breve notícia, que algumas pessoas às vezes acabam pulando para ir direto ao romance histórico, né? Emmanuel nos traz uma lição importantíssima a respeito da evolução espiritual do nosso processo de transformação moral. Porque ele critica e trata como incorreta a percepção de muitos espíritas, de muitos cristãos, que consideram que espíritos como Paulo eram agraciados por uma graça, né? Que recebiam uma graça divina especial e que por isso essas pessoas executaram tudo que executaram em suas encarnações tão festejadas pela humanidade. Mas ele diz que não. Ele diz o seguinte: certo é que o inovidável tecelão trazia o seu ministério divino, mas quem estará no mundo sem o ministério de Deus? Muita gente dirá que desconhece a própria tarefa, que é insciente a tal respeito, mas nós poderemos responder que, além da ignorância, há desatenção e muito capricho pernicioso. Os mais exigentes advertirão que Paulo recebeu um apelo direto. Vejam, o apelo direto que Emmanuel está mencionando nessa mensagem que estamos comentando. Mas, na verdade, todos os homens menos rudes têm a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. As formas podem variar, mas a essência ao apelo é sempre a mesma. O convite ao ministério chega, às vezes, de maneira sutil e inesperadamente. A maioria, porém, resiste ao chamado generoso do Senhor. Então vejam, vamos refletir nos próximos dias se nós não estamos resistindo ao chamado do Senhor por razões injustificáveis e se nós não estamos atrasando o nosso processo de transformação moral ao adotar uma atitude passiva perante os ensinamentos de Jesus, não trazendo eles para a esfera prática das nossas vidas. E para concluir, eu gostaria de ler aqui a conclusão aqui de Emmanuel nessa breve notícia do livro Paulo e Estevão. Ora, Jesus não é um mestre de violências, e se a figura de Paulo avulta muito mais aos nossos olhos, é que ele ouviu, negou-se a si mesmo, arrependeu-se, tomou a cruz e seguiu o Cristo até o fim de suas tarefas materiais. Então, meus amigos, não importa a nossa função aqui na Terra hoje, quais são as nossas tarefas materiais, o importante é nós nos arrependermos, tomarmos a nossa cruz e efetivamente seguirmos o Cristo até o fim dos nossos dias, e não após o fim dos nossos dias, antes dele. A tarefa renovadora proposta por Jesus é para hoje, não diz respeito a ontem, o ontem já passou, mas é hoje que estamos plantando o nosso futuro, e o hoje requer ação, o hoje requer muito esforço, muita coragem, requer o amor em ação em nossas vidas. Muito obrigado pela atenção, uma excelente semana a todos.